Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver. Então, esse é o nosso terceiro vídeo. O livro de hoje, então, é o livro Lecciones de História Paraguaia, que é do Vitor Natalício Vasconcelos, tá? E ele vai falar sobre a história do Paraguai, é lógico. Qual o valor desse livro? Quando eu cheguei no sebo, eu estava procurando um livro, vou direto na estante da história, né? Porque eu sou formado em história, eu sou formado em licenciatura em história pela Universidade La Salle. E chegando lá, eu vi esse livro e pensei, bom, vou pegar esse livro aqui que deve ser deve ser maravilhoso, né? E realmente ele é muito bom e ele tem um valor por ter sido escrito no ano de 1983 sob a ditadura do Stroessner no Paraguai. Então ele é escrito pelo Vitor Natalício Vasconcelos, né, que é um professor, e ele vai contar toda a história paraguaia de uma forma que geralmente nos nossos livros didáticos, nos nossos livros de história escritos por brasileiros, não aparece muito. Então ele vai falar sobre primeiro a gente vai começar com a fundação de Buenos Aires em 1536 e a destruição de Buenos Aires pelos índios, que vai fazer com que a população que sobra da Buenos Aires suba o rio Paraguai e vá fundar Assunção em 1537. Fundando Assunção, o que acontece? Entre os sobreviventes, o pessoal que ficou para fundar a cidade, eles vão eleger um representante entre eles. E o reino da Espanha vai simplesmente ratificar aquele nome que eles escolheram. E essa vai ser a primeira tipo assim, autonomia política de um país, de uma cidade, de uma região dentro da América Latina. E esse sistema vai se perpetuar. Quando a Assunção cresce, né, e se desenvolve, até por não ter nenhuma tribo hostil por perto, o que vai acontecer? O reino espanhol vai mandar com que eles se dividam, né? Essa população se divide em dois e metade da população suba então o rio Paraguai para refundar Buenos Aires. Então eles vão refundar Buenos Aires e o que vai acontecer, né? Durante todo o livro ele é rico em mapas, ele tem muitos mapas desenhados à mão. E ela vai falar, a história do Paraguai vai ser uma história de isolamento. O Paraguai realmente é um país que está muito isolado dentro da geografia da América Latina. E ele vai falar sobre questões básicas econômicas do Paraguai, como a agricultura. Uma enxada que vem da Espanha, por exemplo, tem que entrar pela Colômbia, pelo porto de Cartagena, tem que atravessar a Cordilheira dos Andes até chegar no Paraguai. Ou entrar por Buenos Aires, ou entrar pelo Uruguai, ou pelo Brasil. O que vai acontecer é o seguinte, os produtos, os insumos agrícolas para o Paraguai chegam muito caros, chegam 3, 4 vezes, 5 vezes o preço original. Isso faz com que o Paraguai tenha muita dificuldade para se desenvolver. E como é que o Paraguai vai fazer, então, para poder ter um superávit primário? Ele vai se fechar, ele vai ser sempre um país fechado, né, um governo fechado, e ele vai tentar exportar mais do que importa. Ele vai fazer um grande esforço para fazer isso. Isso para a gente falar sobre a questão geográfica, né, que é muito interessante, que a gente não vê nos nossos livros didáticos sobre o Paraguai. Né? A gente vê um Paraguai que aparece de repente em 1860 e quer abrir, né, a sua saída para o mar à força. Mais ou menos é isso que a gente vê nos nossos livros, né? Mas tem coisas anteriores, né? Para você ter uma ideia, o governador do Mato Grosso, no Brasil, só podia chegar ao território do Mato Grosso pelo Rio Paraguai. Era muito mais fácil pegar um navio no Rio de Janeiro, dar a volta na costa brasileira, entrar pelo Rio Uruguai e subir o Rio Paraguai para chegar no Mato Grosso. O governador do Mato Grosso tinha que fazer isso. Não haviam vias terrestres para você chegar até o Mato Grosso. Isso era um empecilho. Então, em meados de 1850, o Brasil tinha uma pendência territorial com o Paraguai. O livro traz essa questão que o Brasil intervinha diretamente no território paraguai, tentando conquistar o norte do Paraguai para poder ter um acesso pelo rio. E também com a Argentina. A Argentina, que já era a Confederação Argentina, também queria que o Paraguai fizesse parte da Confederação Argentina a todo o custo, mas o Paraguai já tinha um histórico de autonomia política, né? Então a gente vê também a questão da Inglaterra, né? A Inglaterra querendo fazer negócios com o Paraguai e o Brasil intervindo para que isso não acontecesse.
E geralmente na historiografia brasileira a gente tem aquela questão de que em meados de 1860 o Paraguai era uma potência industrial, né? E que a Inglaterra interveio na guerra do Paraguai para destruir aquela potência industrial. E neste livro ele desmente, e sendo um livro que foi escrito durante a ditadura militar do Stroessner, que é um livro que deveria ser um livro ufanista, um livro nacionalista, ele não traz nada disso. Ele traz a questão do Paraguai como uma agricultura que é obsoleta, uma agricultura que é rudimentar frente à agricultura do Brasil e da Argentina, principalmente na questão da produção da erva mate. Brasil e Argentina estão muito à frente na questão tecnológica do plantio e da colheita da erva mate. Mas em meados de 1940, quando assume então o Carlos Antônio Lopes, que é o pai do Solano Lopes, né, ele vai fazer sim algumas implantações em termos de infraestrutura, principalmente na questão de abertura de estradas, implantação de estradas de ferro, que era uma coisa que também acontecia na Argentina e no Brasil, e na questão de implantar uma marinha mercante, que é uma coisa que não existia no Paraguai. Mas tem essas pendências. Então vai ter um tratado de 1855 com o Brasil e um tratado de 1856 com a Argentina que vai ficar pendente durante 5 anos na questão de delimitação de território. E quando o Carlos Antônio Lopes morre, ele deixa claro, né, tem até uma frase famosa dele, que ele deixa claro para que o Solano Lopes, que é o seu filho que vai assumir, né, que ele resolva essas pendências através da pena e não da espada, e principalmente com o Brasil. E é interessante que o livro vai falando sobre isso, então vai falando que essa questão, e que nos interessa muito, né, a questão da Guerra do Paraguai, não é uma questão de uma potência estrangeira que vem e fomenta uma guerra, é uma questão geopolítica, é uma questão que é regional entre esses países que estão disputando essa questão territorial. E lógico também, né, questões políticas. Então o valor desse livro é grandioso por isso, né? Por ele ser escrito durante a ditadura do Stroessner e ser patrocinado pelo Stroessner, no final do livro ele vai fazer, né? Que o Dr. Stroessner está fazendo uma grande revolução na questão do país, né? No finalzinho ele vai dar esse tom mais nacionalista, ufanista e puxar um pouco pro assado do Stroessner, né? Mas durante todo o livro ele me parece bem sóbrio, né? E deixa bem claro essa questão que é da Guerra do Paraguai, que é uma questão regional, uma questão que é entre esses países que realmente estão disputando essa questão, né? E depois a gente já sabe, né, como é que vai terminar essa questão. Então, por tudo isso, é um livro muito interessante, né? E é maravilhoso. Eu teria que ficar aqui 3, 4 horas para falar sobre tudo que esse livro traz. Mas é realmente muito interessante e, como a gente já tem alguma leitura, ele traz esse outro lado, né? O lado da história escrita por quem perdeu a guerra, né? Que é sempre uma coisa muito boa para você ver os vários pontos de vista. Tá certo? Então, se você gostou, né, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e, por favor, no YouTube, entre e inscreva-se no canal. Essa semana já foram, né, mais de 10 inscrições, a gente está quase chegando a 20 inscritos, tá? Para um canal que fala sobre livros, é muito, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.